Olá, pessoal! Nós já vamos para a aula, mas antes eu tenho só 2 recadinhos bem rápidos para vocês. O primeiro recado é para lembrar a vocês que o último dia para solicitar o certificado é na quarta-feira. É só clicar no botão aqui em cima. Quem solicitar o certificado terá acesso a um e-book exclusivo, que é o material complementar do curso. Lembrando que o certificado é opcional, então você não precisa solicitá-lo para assistir ao curso. O segundo recado é: se você gostar das aulas e quiser assistir mais cursos como esse, dá uma conferida na Nova Classe, nossa plataforma Premium, que tem mais de 150 cursos. Agora, sem mais enrolação, vamos para a aula de hoje. Olá, queridos alunos! Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Andréia Rodrigues, eu sou fisioterapeuta, atuo na fisioterapia aí há mais de uma década e tenho algumas especializações na área e atualmente estou me especializando, em fisioterapia intensiva. E por esse motivo, por já atuar há algum tempo na área e conhecer um pouco da medicina tradicional chinesa e também de auriculoterapia, eu fui convidada pela equipe SES, para estar aqui ministrando para vocês esse curso magnífico. Por que magnífico? Porque quem se introduz ali no mundo da medicina tradicional chinesa, no mundo dessas terapias, consegue perceber a cada evolução, com cada prática clínica, o quanto você pode fazer a diferença com uma metodologia de trabalho muito simples e de fácil aplicação, promover para o seu paciente saúde, bem-estar e uma melhor qualidade de vida. Então, vale a pena a gente fazer esse curso, entender, e seguir adiante nesse conhecimento, porque eu garanto para vocês que vocês vão se surpreender com a técnica. Desde já eu falo para vocês que não se assustem. Tudo que envolve medicina tradicional chinesa é um assunto muito complexo. Já falo para vocês. Então é um curso rico em informações, no qual a gente vai fazer o possível para trazer essas informações de forma leve, de forma de fácil entendimento, com uma didática que seja favorável para a compreensão de vocês, porque não adianta aqui a gente dificultar. É um curso de auriculoterapia com informações básicas. Lógico que tem a auriculoterapia, você vai pegando cada vez mais prática e vai ficando cada vez mais expert conforme a sua prática mesmo. São vários pontos que existem ali no pavilhão auricular, que a gente pode trabalhar e a gente não vai gravar todos. Então, isso só vai vir com a prática, A prática vai fazendo você se tornar um expert. Portanto, pessoal, primeira coisa que eu falo para vocês: vamos devagar e com calma. Cada dia é um dia. Não desistam na primeira dificuldade que vocês tiverem para entender a técnica, tá? E por isso eu falo para vocês: tenham papel e caneta em mãos, façam as suas respectivas anotações, revise o conteúdo quantas vezes forem necessárias. Por quê? O nosso cérebro não é um computador que grava todas as informações. A gente esquece, é natural. Então, ao longo do curso e até durante a aplicação da técnica no seu paciente, nada irá lhe impedir de você fazer as consultas no seu material. Até porque vocês vão perceber que durante a prática, vocês vão precisar ter um mapinha, São mais de 120 pontos na orelha, você vai se guiar por aquele mapa. Ao longo da prática, alguns pontos vão ficar memorizados,
Outros que vocês vão realizar uma aplicabilidade com menos rotina na sua clínica, você não vai gravar, porque uma vez ou outra vai vir um paciente para você com um ponto diferente, né, com uma problemática, uma injúria, uma dor diferente, e aí você vai avaliar e vai descobrir um novo ponto, tá? Aconselho a vocês, depois, a gente conversando sobre o curso, até se tiver oportunidade, ou imprimir a foto de uma orelha grande, plastificar para vocês irem testando, estudando em casa, ou até mesmo comprar aquelas orelhinhas de silicone que vende, por exemplo, no Mercado Livre, e que vai chegar e você consegue ali ir estudando os pontos, na verdade, estudando os pontos de maneira devagar e com calma na sua casa, tá? Então, vamos lá. Para a gente iniciar o nosso curso, tenha lápis e caneta, faça as suas anotações, não desistam na primeira dificuldade, tá bom? Vamos fazer esse acordo aqui, eu e você. Eu vou estar com você até o final e você vai estar comigo até o final. Por mais que pareça que você fale assim, eu não vou gravar, eu não vou entender, você vai entender. Sabe por quê? Ninguém nasce sabendo. O bebê não nasce sabendo. O bebê, ele vai crescendo, ele vai aprendendo a fazer a sucção, porque ele não sabe nem se alimentar. Ele vai aprender a falar, ele vai aprender a se socializar com os colegas, com a família. Ele vai crescendo e vai evoluindo. Conosco vai ser a mesma coisa, independente da idade que você tem. Então não desista, você pode ter um pouco mais de dificuldade do que o outro, mas no final a gente vai chegar junto, podendo fazer aí a diferença na vida de várias pessoas, tá bom? Então vem comigo, porque esse curso a gente vai sair dele como? Tinindo de conhecimento, tá bom? Depois você me diz aí lá no final do curso se você tá gostando, se você tá realmente tinindo de conhecimento, como eu falo para todos os meus alunos. Então vem comigo e vamos aprender um pouco o que é a auriculoterapia. Primeiramente, a auriculoterapia é uma terapia milenar, porque tem registro aí de povos antigos que já faziam uso dessa técnica para o alívio das dores e promoção do bem-estar. E a gente vai entender isso ao longo do tempo. E eu vou dar uma pincelada para vocês. A auriculoterapia, ela teve origem muito forte com os chineses. Eles realmente abraçaram essa técnica, evoluíram, porque eles estudam muito e sempre observaram muito a natureza e fizeram sempre a conexão da natureza com o homem, da natureza com o corpo humano. A gente vai entender isso quando a gente falar um pouco das teorias da medicina tradicional chinesa, da MTC, como vocês podem encontrar aí na literatura. E a auriculoterapia, a gente vai trabalhar com a terapia em acupontos ou pontos que estão presentes no nosso pavilhão auricular. Então, no nosso ouvido externo, nós temos pontos que representam todo o corpo, da cabeça aos pés. Então, representa órgãos, vísceras, membros superiores, membros inferiores, olho, boca, garganta, pulmão, coração. Eu tenho pontos para tudo. Então, a gente tem aqui nesse pavilhão acupontos ou pontos auriculares, que quando eles são estimulados, ou por semente, ou por agulha, ou por cristais, o que vai acontecer? É como se eu ligasse o botão on do meu ar-condicionado. Vocês sabiam disso? Quando você liga o seu ar-condicionado que você está com muito calor, ou se você não tem ar-condicionado, você gira o botão do ventilador ou liga a sua televisão para assistir aquele futebol, aquela novela, ou aquele filme, seriado no Netflix, porque você quer descansar, você não está ativando a televisão ou ativando o ar-condicionado? É assim que você vai fazer com a orelha, com a sua orelha ou com o seu paciente. Você vai ativar aquele ponto. E aquele ponto vai mandar informações para o seu sistema nervoso central. E o seu sistema nervoso central vai falar assim: ei,
A doutora Andréia está me ativando, então eu preciso tratar essa dor. Ela não quer que essa dor permaneça aqui. Ela quer extinguir esse quadro álgico. E aí, esse cérebro, ele vai trabalhar em conjunto, levando essas informações que você está, esses estímulos que você está fazendo chegar até ele, e ele, através da via eferente, vai fazer com que o seu próprio corpo entenda esses estímulos e produza a autocura. É basicamente isso, fazendo resumão, para vocês já começarem a pegar o gostinho de quero mais. Então, já saibam que a auriculoterapia eu vou atuar aonde? No meu pavilhão auricular, no meu ouvido externo, e vou ativar, eu vou girar o botão on do meu ventilador, tá bom? E a partir disso, a gente começa a nossa jornada aqui do nosso curso. Então, vem comigo. Vamos lá, vamos conhecer então um pouquinho da história. A auriculoterapia, como eu falei, ela é milenar. É uma terapia milenar, no qual já no século III, os povos turcos, eles já se utilizavam da auriculoterapia, lá na dinastia Ming, para promover a analgesia, ou seja, o alívio das dores, ou até mesmo extinguir aquela dor ou aquela disfunção que os acometia, né, que acometia o ser humano. E eles realizavam também cauterização no lóbulo, cauterização aqui no lóbulo, que é essa área aqui da orelha, onde a gente tem o furo, né, que tem o brinco, se chama lóbulo. Então, eles já faziam cauterizações desse lóbulo para tratamentos oftalmológicos. Há esses registros, tá, históricos. Então, a auriculoterapia já era praticada lá na Turquia, já no século III, só para vocês terem uma noção. O Egito, eles também utilizavam da auriculoterapia para a promoção do bem-estar, para o processo de analgesia de algumas injúrias que acometiam aquele corpo. Eles já faziam uso de brincos terapêuticos e também utilizavam, gente, no Egito, olha que interessante, auriculoterapia, lógico, né? Não com os recursos que a gente tem hoje, com o tipo de agulha, com os tipos de sementes que a gente usa na sociedade odierna, ou seja, hoje, eles utilizavam a auriculoterapia com os recursos da natureza, naturais, que eles tinham ali na época. Pedaços de pedra, galhos de árvores, né? Eles faziam lá os instrumentos deles históricos, tá? E eles utilizavam, gente, como ação anticonceptiva. Vocês acreditam nisso? Hoje em dia, a gente tem vários, né? A gente tem anticoncepcional, camisinha, DIU, enfim, uma infinidade aí de recursos contraceptivos, mas antigamente não tinha. E eles já utilizavam desses conhecimentos para promover a ação anticonceptiva, para ter um controle ali, né, da natalidade. O Sri Lanka, o povo Sri Lanka, gente, também já utilizava a auriculoterapia. E vocês acreditam que tem um relato histórico que eles utilizavam, eles mapearam, né, no elefante, na orelha do elefante, 89 pontos. E eles utilizavam esses pontos para controle da deambulação. Ou seja, o que é deambular? É o caminhar, o andar desse elefante, tá bom? E nos povos... Vamos continuando, né, com a evolução da aurícula. Já na Grécia, o que aconteceu? No século IV a.C., já havia também relatos dessa aplicação da auriculoterapia para diversos tratamentos e também para controle de dores. Hipócrates, né?
que é considerado o pai da medicina, ele já relatava em seus estudos a aplicação da técnica de aurículo para promoção da saúde e bem-estar. E ele também realizava sangria em alguns pontos auriculares para tratar doenças, né? E curar esterilidade. Então, vocês estão vendo que há aí um histórico e que não é uma terapia recente, é uma terapia milenar. Outros povos que a gente pode relatar aqui que fez uso da auriculoterapia foram os povos incas, os africanos, os astecas, tá? E em 1800, um pouquinho mais recente, né? O Dr. Batista já publicou um trabalho sobre a cauterização da hélix na cura do nervo, da dor ciática, né? Então, essa parte aqui da nossa orelha, do pavilhão externo aqui, ó, é considerado a hélix, tá bom? Vocês estão conseguindo visualizar aqui? Não se preocupem com isso. Na aula prática eu vou mostrar para vocês cada parte do pavilhão auricular. Isso é muito importante, não tem como fugir disso. Mas eu já estou dando aqui alguns pontos, né? Então a gente já sabe que aqui é o lóbulo, que a gente já comentou, e a gente sabe que essa parte mais externa aqui é a hélix. Então, o Dr. Batista, ele já desenvolveu, estudou, correu atrás desse conhecimento e publicou um trabalho sobre a cauterização na hélix na cura da ciática. E começou, então, a começar a ter um olhar para essa técnica, porque ele começou a perceber que quando ele cauterizava alguns pontos aqui na hélix, ele promovia esse restabelecimento da dor, né? Então ele promovia uma analgesia. E também na parte de odontologia, da odontalgia, né, da dor de dente e da dor ciática. Aí já na década de 50, né, a gente já evoluiu mais um pouquinho, houve a representação na orelha das zonas de reflexas, né, das zonas reflexas, na verdade, que começam a corresponder com alguns órgãos ali internos. Então, houve então uma representação na orelha de um feto em posição pré-natal, através de um médico chamado o Dr. Nogier. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte. O Dr. Nogier, ele é um médico francês que ele começou a se interessar pela auriculoterapia e foi ele que conseguiu trazer isso para o Ocidente. Por quê? Quando ele tratava os pacientes dele, ele começou a observar que esses pacientes vinham até ele com algumas cauterizações na orelha. E aí ele começou a despertar a curiosidade. O que leva esse paciente a ter uma queimadura, uma cauterização na orelha? E o paciente falava assim, não, doutor, foi essa cauterização que curou a minha dor ciática. E ele começou a ficar intrigado. Como que pode uma cauterização na orelha curar uma dor uma dor ciática se não tem nenhum nervo que liga até da região ciática até o ouvido? E ele, através de estudos, né, erros e acertos, começou a tentar entender essa técnica, entender como funcionava, e aí ele começou a estudar em busca de conhecimento. E com isso, com a evolução desse conhecimento dele, ele começou a perceber que no nosso pavilhão auricular existiam pontos reflexos. O que é isso? Pontos que realmente iriam representar, iria ter relação, eu vou até anotar aqui para a gente ver, pontos que iriam ter relação com as zonas
do pavilhão auricular com os órgãos internos. E aí sim começou a evolução da auriculoterapia tal qual conhecemos hoje. Tudo bem? Até aqui tudo bem? Então vamos lá. Como eu falei que eu expressei para vocês que há uma representação nesse pavilhão auricular de um feto em posição pré-natal, observem aqui essa imagem. Olha que imagem bonita, gente, essa aqui. É uma imagem muito bonita. Então, o que acontece? Só para a gente entender. Aqui eu tenho a orelha. Aqui eu tenho o pavilhão auricular, o ouvido externo, onde no meu lóbulo, mais voltado para o meu lóbulo, ó, eu tenho essa cabeça desse feto, ele está de cabeça para baixo, e depois, ó, ele vai, é como se fosse um fetinho mesmo lá no meu útero. E aqui, do lado, eu tenho, vou apagar aqui para vocês, tá bom? Por isso que eu estou de cabeça baixa aqui no vídeo. Lá no meu cérebro, lá no meu cérebro não, desculpa, pessoal. Na outra figura, o que eu tenho? Eu tenho, ó, a representação desse feto, mas já com o... Aqui, ó, exatamente aqui. Agora eu consegui botar a canetinha. Vocês observem que a gente tirou a imagem, né, desse bebezinho com a pele e deixou as estruturas. Então você pode observar, ó, que aqui no cérebro, aqui no lóbulo, eu tenho a parte que envolve, ó, a face, o cérebro, né, as estruturas ali da cabeça. Aqui, ó, na minha parte da escafa, eu tenho os meus membros superiores. Aqui, ó, eu tenho os meus membros inferiores, tá? Então, cada parte da minha orelha, ela é representada pelo corpo. Então, a minha orelha tem pontos ali que vão representar o meu pé, a minha mão, os meus ossos, a minha clavícula, o meu cotovelo, o meu coração, o meu pulmão, o meu fígado, os meus dentes, a minha língua, então meu olho, tudo, tá bom? Então, vamos dar continuidade. Então, na atualidade, a gente tem, já evoluindo para a sociedade hoje, nós temos a escola, né, de auriculoterapia, que segue uma vertente chinesa, e que é mais arraigada na medicina tradicional chinesa e nos preceitos, né, de yin, yang, os 5 elementos. E eu tenho também a escola francesa de Paul Nogier. E também temos a escola brasileira, que ela une as duas ali. Ela une um pouco também da chinesa, a vertente chinesa, com a vertente francesa. Tá bom? Então, nós temos aí essas 3 escolas. E aí vocês vão falar assim, existe uma melhor do que a outra? Não. A escola chinesa, ela tem mais pontos reflexos, ou acupontos, ou pontos auriculares relatados do que a francesa. Mas por isso uma melhor do que a outra, não. Porque a francesa e a brasileira, ela vem muito também com embasamento, com um olhar mais ocidental, de anatomia, de fisiologia. Então ela une esses conhecimentos também. Então ela se aprimorou, vamos dizer assim, tá bom? Então o sucesso da auriculoterapia francesa, em 1980, ela veio através da oficialização da Organização Mundial de Saúde, porque foram havendo cada vez mais estudos científicos e isso foi evidenciando a eficácia da técnica de auriculoterapia. Então, por isso,
A cada dia mais, essa técnica ela está ficando consagrada e, inclusive, pessoal, já faz parte das práticas integrativas e complementares de saúde. E o que isso significa? Significa que alguns lugares, já no serviço público de saúde, nas unidades básicas, já tem profissionais trabalhando com auriculoterapia. A auriculoterapia para tratamento dos diversos males. Inclusive, por exemplo, se você for em uma unidade de saúde básica, não sei se na sua cidade tem, tá? Algumas cidades têm. E você entrar, por exemplo, com pressão alta, existem profissionais capacitados, atuantes com a auriculoterapia, que vão estabelecer em você, vão aplicar em você um protocolo para redução da pressão arterial, para que ela entre em equilíbrio, entendeu? Então você pode até, tem profissionais que vão trabalhar, se estiver muito elevada, fazendo uma sangria nesse ápice da orelha. É muito legal. Então vamos continuar. Até aqui tudo bem? Tá tudo bem? Bebe uma água, porque eu falei que era muita informação. E a gente só está no começo, a gente só está na história. Eu tenho que gravar isso tudo, professora? Não, você não precisa gravar isso tudo, você só precisa compreender, tá bom? A parte que a gente vai aprender e que vocês vão precisar de uma maior atenção, tá lá para frente. Então, para a gente entender qual é a função da auriculoterapia, né? A auriculoterapia ela vai funcionar, então, como uma terapia que a gente vai aplicar nos pontos auriculares ou acupontos, né, que vão estimular aquela área reflexa que é representada ali no meu pavilhão auricular, que vai representar todo o meu corpo, e eu vou, através dela, fazer o quê? Girar o botão, ligar o botão do meu ventilador e vou fazer uma conexão com o meu cérebro, facilitando, propiciando a autocura. A cura desse próprio corpo nos males que o afetam. E quais os fundamentos da técnica, o que acontece, tudo isso a gente vai entender aí ao longo da nossa jornada acadêmica aí desse curso. Mas já deu para vocês entenderem, terem uma noção muito grande do que está por vir. Então, a função, né, da auriculoterapia é estimular mecanicamente, através dos pontos específicos, esse corpo para que ele restabeleça a sua saúde e o seu bem-estar. Isso em qualquer modalidade, tanto na auriculoterapia francesa quanto na auriculoterapia chinesa, tá bom? E o que são pontos auriculares, Andréia? Você falou que podem ser denominados pontos auriculares, acupontos, são sinônimos. Mas o que é isso? São zonas específicas distribuídas na superfície auricular. Então, o que eu já falei, são pontos que estão aqui dentro do meu pavilhão auricular, da minha superfície auricular, e que reproduz fielmente uma área, um tecido, órgão daquele corpo, tá bom? E neles eu tenho essa área reflexa. Então aqui a gente tem uma imagem, ó, e observem que, vou trazer aqui para vocês, nessa imagem, por exemplo, eu tenho aqui no lóbulo, observem que eu tenho no lóbulo, que é isso aqui, eu tenho os pontos específicos dos olhos, da língua. Eu tenho aqui, ó, na minha escafa, aqui, ó, onde eu tô passando, o ponto do braço e outros pontos. Eu tenho aqui dentro, ó, na concha inferior, concha cava, que a gente também considera como concha cava, eu tenho aqui o pulmão, o coração. Vou limpar aqui para a gente poder visualizar melhor, senão fica rabiscado, fica feio. Eu tenho aqui
na concha superior, concha cimba também, que a gente considera, eu tenho os órgãos abdominais. Então, todo aqui, ó, dentro da fossa triangular, eu tenho os pontos, por exemplo, da região pélvica e dos órgãos genitais internos. Então, eu tenho tudo detalhado aqui. A representatividade está toda aqui na orelha. E aí, se eu quero ativar ou tratar uma região, o que eu vou fazer? Eu vou exatamente naquele ponto e vou colocar ali a minha semente, a minha agulha e vou dar o estímulo para que esse cérebro capte essas informações e, através dessas informações que ele recebeu, ele possa, através da via eferente, que vai tanto para a orelha, e não olheira, desculpa, que vai para o meu ouvido externo, para a área ali que eu estou trabalhando, e também para o meu órgão lá, o meu tecido, ele vai mandar o comando: ei, alivia essa dor, ei, reduza, extingue, acabe com ela, e o seu corpo vai começar a produzir esse tratamento, e devagarzinho ele vai recuperando as suas funções. É assim que funciona. Então já aprendemos o que são pontos auriculares. Então, a auriculoterapia, ela serve para promover o tratamento, ela serve também para diagnosticar. Nós vamos perceber que, através de uma avaliação bem precisa, observando a coloração daquela orelha, daquele pavilhão auricular, observando se tem presença de manchas, por exemplo, manchas mais avermelhadas, ou uma mancha mais amarronzada, ou rajadas, por exemplo, tipo veinhas no pavilhão auricular. Se é uma orelha que tem mais presença de oleosidade, de sebo, isso tudo serve também às vezes para diagnosticar. Quando a gente pega o palpador e eu vou apertando os pontos específicos que eu quero avaliar, e a gente vai aprender isso na prática, vocês vão perceber que aquele ponto, quando ele está mais sensível, significa que tem alguma disfunção ali naquele órgão. Às vezes o paciente ele nem sabe que tem, e aí compete a você, com um jeito mais delicado possível, instruir esse paciente, às vezes, a procurar um médico para se consultar. Escute bem o que eu estou falando aqui: a procurar um especialista médico para se consultar. Aí você pode falar para ele: não, porque eu acho interessante, é bom a gente fazer um check-up anual. Você não vai fechar diagnóstico, falar que o cara está com um problema no coração ou um tumor no pulmão, porque a região do pulmão está com uma manchinha roxa ali na orelha. Não faça isso. Você vai causar pânico no seu paciente e aí depois ele não vai voltar. E além do mais, é o seguinte: o paciente em pânico que não gosta do seu serviço, paciente insatisfeito espalha para 1000, paciente satisfeito espalha para 10. Entenda essa proporção, de 1000 para 10 é uma diferença imensa. Então a gente tem que ter cuidado, porque a gente está lidando com vidas, tá? O diagnóstico é até para nos guiar, porque às vezes você também vai fazer uma palpação e verifica que a região do joelho ali está mais dolorosa. E aí você pode falar assim: nossa, essa região está mais dolorosa, eu vou colocar um pontinho aqui, porque pode ser que esse paciente aí venha a apresentar uma disfunção no joelho. Aí você pergunta: você contundiu esse joelho, bateu esse joelho em algum lugar, tem sentido dor? Você vai conversando com ele, que às vezes ele pode falar assim: doutora, eu há uma semana atrás bati, doeu, aí eu estou sentindo um pouquinho de dor. Você já fez a conexão, você já sabe o que aconteceu, tá? Mas não é para você fechar diagnóstico e sair falando para o paciente que ele tem uma doença grave, não. Não façam isso, pelo amor de Deus. Não é esse o escopo de tratamento que vocês têm que dar ao cliente de vocês, tá? Você pode também
provocar uma reação nessa estimulação. Você vai provocar, quando você estimular essa área, alterações corporais, porque você vai fazer com que o seu cérebro trabalhe para mudar aquela disfunção que o está cometendo. E você pode atuar em todas as regiões e órgãos do corpo, somente na orelha, porque na orelha tem zonas reflexas que, através desses acupontos ou pontos auriculares, representam cada parte do nosso corpo, como a gente já viu no slide anterior. Funcionalidade do diagnóstico, do tratamento. Como é que a gente faz? A gente pressiona com o palpador, né, que é um instrumento que a gente utiliza muito na prática da aurículo, os pontos para que a gente possa observar se aquele paciente vai apresentar ou não uma sintomatologia dolorosa. Então, quando você estiver fazendo a investigação, você sempre vai observar a expressão facial do seu paciente. Ele vai verbalizar para você que está doendo, às vezes ele vai falar assim, doutora, tá doendo. Ou ele nem vai falar, ele vai fazer assim, ó, os corrugadores vão logo ficar com cara de bravo. Por quê? Você já está percebendo que aquela área está mais sensível. E anotem aí, quando a área, o ponto que você vai estimular, o que você está fazendo a investigação, está mais sensível, há a probabilidade de disfunções que estão acometendo aquele órgão, né? Aquele órgão está mais sensível, o ponto também está mais sensível. Mas não feche diagnóstico. Volto a falar para vocês sobre isso, tá bom? Então, chegando quase aí ao término dessa aula, quase, né? Ainda falta um pouquinho. Existem alguns pontos específicos e protocolos específicos que a gente pode trabalhar. Há uma infinidade de protocolos. Eu tenho protocolo para impotência sexual, eu tenho protocolo para ansiedade, para dor de garganta, para otite, para bronquite, para auxiliar no processo de emagrecimento, para insônia, para dismenorreia, para odontalgias, eu tenho protocolo, para alopecia, eu tenho protocolo para um monte de coisa, gente, para artrite, para artrose. E quando a gente for aplicar no nosso cliente, a gente vai seguir esses protocolos para facilitar. E o que acontece? Aqui a gente vai ver alguns protocolos, tá? Porque um curso é rápido. Por isso eu aconselho vocês, se vocês realmente se identificarem com a técnica, a buscar cada vez mais conteúdo, tá bom? E quem sabe lá na frente a gente não pode fazer um curso aí somente com vários protocolos, e assim, de prática de protocolos. Quem sabe o SES aí na frente não pensa nessa possibilidade. Mas isso é um assunto para depois, tá bom? E existem também os pontos obrigatórios. E os pontos obrigatórios, anotem aí, são os pontos que você vai utilizar em todas as aplicações, independente do protocolo que você for utilizar. Então, existem 3 pontos obrigatórios: Xemen, rim e sistema neurovegetativo. Esses 3 pontos, independente do protocolo, eu vou começar a aplicação por eles e, posteriormente, eu vou desenvolvendo os demais, eu vou ativando os demais acupontos, ok? Então, a gente tem esses pontos específicos e obrigatórios que a gente precisa ativar. E aí vocês podem perguntar, quantos pontos eu vou aplicar? Bem, pessoal, eu vou pela premissa de que menos é mais. O que acontece? Não há uma necessidade de você colocar muitos pontos dentro de uma auriculoterapia. Se você fizer uma boa avaliação, uma avaliação precisa, e colocar o ponto em cima da área exata, às vezes com um exemplo, 1 ponto, 3 pontos, você já consegue excelentes resultados. Porém, como a gente vai nessa premissa de que menos é mais, e já existem 3 pontos obrigatórios que de cara a gente tem que colocar, o que acontece?
a gente pode ficar aí na média de 6 pontos a no máximo 10 pontos. Quando você começa a colocar muitos pontos, você pode fazer com que você dê, vamos dizer assim, um bug mesmo no seu cérebro. Ele não vai entender, porque tem um monte de ponto ali que você está ativando, o que ele tem que fazer? Não é mesmo? É como se eu jogasse para vocês um monte de conteúdo agora e vocês falassem assim, nossa, saí daqui desorientado. A mesma coisa o nosso cérebro fica. Então, o bom é ficar de 6 a 8 pontos, chegando no máximo a 10 pontos. Vamos na premissa de que menos é mais sempre. Beleza? Então vamos lá. Como que eu posso fazer o meu tratamento? O que eu vou usar? Você pode usar sementes, que eu uso muito. Primeiro, eu gosto muito de usar semente de vacária ou de mostarda. É mais barato, sai mais em conta e é mais aceito pelos pacientes, tá? Além de ser um tipo de produto, né, da técnica, que esse paciente pode permanecer com ela por até 7 dias. Então ele vai embora, vai para casa com ela e ele mesmo pode estimular os pontos, podendo permanecer por até 7 dias. Então eu gosto muito das sementes e recomendo a você, se você for começar hoje e não tem kit, faça a aquisição do kit básico e invista em sementes. Mas a gente vai conversar isso mais lá para frente. Eu posso utilizar as agulhas. Eu tenho a agulha filiforme, que é aquela utilizada na acupuntura, por exemplo, no dry needling. É uma agulha filiforme, fininha, aço inox. É uma agulha esterilizada e de uso único, e eu posso estimular ali, porém, o paciente não vai para casa com aquelas agulhas, você vai descartar. Então, ela vai permanecer ali in situ durante o período de tratamento, em geral ali uns 30 minutos. Eu tenho a agulha que alguns conhecem como rabo de porco, que ela é em espiral. Eu, particularmente, na minha aplicabilidade clínica, eu não gosto de utilizar, porque os pacientes relatam muita dor com o uso dela, às vezes o pavilhão auricular fica edemaciado, eles preferem a semente. Tem muitos pacientes que têm aversão à agulha, então a gente tem que respeitar o paciente. Não é porque você gosta de trabalhar com a agulha, porque você tem um melhor resultado, que você vai enfiar isso a goela abaixo do seu paciente, tá? Porque você gosta, ele não é obrigado a gostar, beleza? Então vamos estar atento aí ao paciente. E temos as esferas magnéticas. Porém, cada um tem o seu tempo. Por exemplo, a esfera magnética, você pode colocar na pele e ficar com ela ali por até 5 dias, por exemplo. Tá bom? E aí, a semente você fica 7 dias, as esferas até 5 dias. Se você utilizar a agulha em espiral, rabinho de porco também, no máximo até 5 dias. E a semente é que você consegue permanecer por mais tempo, até 7 dias. Diferenças. As agulhas de acupuntura, elas são aplicadas ali sobre os pontos de 10 a 30 minutos no máximo, né? E as demais, as esferas magnéticas, elas vão ficar com um tempo menor, 5 dias. A semente de mostarda, 7 dias, que foi o que a gente já discutiu até aqui. E quais são os benefícios, professora? Primeiro, na orelha eu tenho um microsistema, né? A orelha, eu possuo um microsistema que representa todo o corpo. A gente já falou sobre isso, já explanou sobre isso. Então, eu consigo ativar esse microsistema para que eu possa desencadear reações de autocura desse corpo. É uma técnica de fácil manuseio, é uma técnica de baixo custo e é uma técnica que tem uma boa receptividade pelo paciente. Então, é uma técnica que você pode utilizar indicado ali
para aumentar a concentração, promover a sedação, o relaxamento, para pacientes, às vezes, que são muito agitados, né? Para favorecer a memória, aumentar a criatividade, para controlar o apetite, para controlar a compulsão alimentar, controlar a ansiedade, ajudar no combate aos vícios, à depressão, ao tabagismo, gente, alcoolismo, insônia, angústia, ou seja, doenças de cunho emocional e que venham a poder em um futuro desencadear uma depressão, doenças agudas, doenças crônicas, estresse, vamos lá, impotência sexual, frigidez, existem protocolos para isso, tá? Você vai curar por completo? Um exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O paciente, ele vem, vou dar um exemplo clássico e fácil para vocês entenderem. O paciente vem com dor de dente, porque ele está cariado. Com a auriculoterapia, você vai conseguir reduzir esse quadro álgico? Sim. Mas você vai curar esse dente cariado? Não. Ele vai precisar ir ao dentista e fazer o procedimento adequado, seja a obturação ou seja a extração, que o dentista achar que é mais pertinente e conveniente para aquele paciente. Eu tenho uma escoliose, vou fazer auriculoterapia em mim, eu vou curar a disfunção óssea, o desequilíbrio, né, esse desarranjo ósseo que eu tenho e a minha coluna vai ficar reta de novo? Não. Mas eu vou conseguir reduzir o quadro álgico, melhorar ali aquela dor que eu estou sentindo. O paciente tem artrite reumatoide. Eu vou curar? A auriculoterapia vai curar? Não, mas ela vai reduzir a sintomatologia, muitas vezes até mitigá-la. Mas a patologia ela vai ficar ali. E algumas outras vezes eu vou conseguir, o próprio corpo vai conseguir a autocura. Mas num caso de um dente, num caso, por exemplo, da disfunção esquelética que eu falei, da formação ali óssea da coluna, não. Então a gente tem que saber diferenciar para não vender também gato por lebre para o nosso cliente. Ok? E aqui eu trouxe para vocês tá aparecendo aí para vocês agora um gráfico com as principais aplicabilidades da técnica de aurículo, né? Então observem que eu tenho tratamento para cefaleia e enxaqueca, Dort-Ler, lombociatalgia, artrite e artrose. Eu tenho para alergias, fibromialgia, gente. Tem estudos científicos que relatam excelentes resultados para quem tem fibromialgia. Quem tem sabe que são dores insuportáveis por todo o corpo, em vários pontos, e nas articulações. Então, tem excelentes resultados aí para fibromialgia, dismenorreia, DTM, disfunção temporomandibular, entre outras tantas patologias. Tudo bem? Então, pessoal, estamos chegando ao final da nossa primeira aula. Espero que vocês estejam saindo daqui como? Tinindo de conhecimento. Não desistam. Estudem hoje, revisem a matéria se possível. Amanhã a gente se encontra na nossa segunda aula. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro.